Muito bom, vamos lá. Masechet Avodah Zarah, Daf Mem Gimel Amud Aleph. Tem aqui os dois pontinhos. Tanu Rabanan. Fala pra gente a Braita. Tanu Rabanan. Eizeu Tzurat Darkon. A gente falou na Mishnah que se alguém encontra uma, uma estátua ou mesmo um cli, um objeto com uma Tzurat Darkon, com um desenho de um tipo de cobra nele, isso daqui é sinal de que com certeza esse objeto era usado para idolatria, para Avodah Zarah, por isso ele está proibido. Piresh Rabi Shimon ben Lazar, certa Braita pergunta, o que é esse Tzurat Darkon? Como eu vou saber se é uma cobra que é Darkon ou que não é Darkon? Ou seja, como eu vou saber? Que tipo de cobra é essa, dracon? Piresh Rav Shimon Lazar, kol sheyesh lo tzitzin ben pirkav. Esse tipo de cobra chamada de dracon, dracon lembra dragão, mas talvez é a origem dessa palavra, mas de qualquer jeito, essa cobra chamada dracon, ela tem Rashi fala que são pelos, ela tem pelos entre os elos dela, não sei como chama isso. A cobra que ela é feita de vários pedacinhos, é como se fosse uma coisa que se encaixa um no outro, feito de vários pedacinhos, e entre um e outro tem alguns fiozinhos de cabelo. Machvei Ravasi ben Pirkei Tzavar, Ravasi mostrou no pescoço, quer dizer, quando ele estava mostrando, ele estava dando assim, estava dando shiur, estava explicando o que é exatamente? Ele mostrou como pelos aqui no pescoço, isso daqui é o sinal de que essa cobra específica é uma cobra ligada à idolatria e não um desenho qualquer, às vezes o desenho de uma família ou algo do tipo. Essa cobra que ela tem esses pelos, esse cabelo entre as partes dela, isso é sinal de que é idolatria. Amar Rabi Hama Rabi Hanina, alahá que Rabi Shimon ben Elazar. Falou Rabi Hama em nome de Rabi Hanina, alahá é como Rabi Shimon ben Elazar. Embora a gente não encontre ninguém que discorde dele, de qualquer jeito ele é a opinião única aqui na Braita, mas de qualquer jeito, caso a gente encontre uma outra Braita, uma outra Mishnah onde tem uma discussão, ele fez questão de falar que alahá é como Rabi Shimon ben Elazar. Amar Rabi Hanina, Amar Rabi Yoshua ben Levi, pam achada haiti melech achar Rabi Elazar akfar beribi bederech. Certa vez eu estava viajando junto com o Rabbi Lazar Akfar, Beribi é o nome dele, o Matzah Sham Tabat, ele encontrou um anel no caminho, Veale Atzurat Dracon, e nesse anel tinha o formato de um dracon, certo? Que a priori a gente falou, sempre que você encontra um desses, é sinal de que ele é de idolatria. Agora, ele queria pegar esse anel que ele achou, mas se ele pegasse o anel, se ele levantasse o anel, então na hora que ele está levantando, é como se ele tivesse feito Kinyan. Aí se torna um anel de idolatria que pertence a um Yehudi, que não tem como consertar. Já era uma idolatria que não dá para anular ela mais. Então, perguntou, agora ele estava agora como ele faz para poder pegar esse anel? Então, o que ele fez? O Matzah Oved Kohavim Katan, ele viu um goi pequeno, certo? Menor de bar mitzvah, velo amar lo klum, e não falou para ele nada, deixou a criança passar, uma criança pequena, deixou ele ir embora. Matzah Oved Kohavim Gadol, ele encontrou um goi grande, adulto, não criança, ve'amar lo batla. E aí ele pediu para esse goi vir e falar, olha, tá vendo esse anel aqui que eu achei? Esse anel tem um sinal de idolatria, eu quero que você anule a idolatria, que você fale, olha, eu não rezo para isso, não acredito nessa idolatria, esse seria o bitul, esse seria a anulação da idolatria. Velobatla, o goi não quis fazer isso, não quis fazer isso. Starou, e aí Rabbi Lazar Akfar deu um tapa no cara, deu um tapa na face dele, o Batla, aí ele falou, tá bom, você pediu, assim, bonitinho, eu vou fazer isso, certo? Assim, essa foi a história. Shma minat lat. A gente aprende dessa história três coisas. Shma mina oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo veshel chavero. Primeiro ponto que a gente aprende, que um goi ele consegue anular a idolatria tanto dele quanto de outra pessoa. Mesmo que não foi ele que criou essa idolatria, qualquer goi pode anular algo que foi santificado para a idolatria. O Shema Mina Yodea Betiv Shel Avodat Kohavim Meshamshia Mevatel, Veshena Yodea Betiv Avodat Kohavim Meshamshia e não Mevatel. A gente aprende daqui também que só consegue anular a idolatria de algum objeto, de alguma coisa, alguém que entende o conceito de idolatria e como se reza, como se trabalha, como se faz o serviço da idolatria. Por isso, quando a criança passou, Rabbi Lazar Akfar não quis pedir para a criança anular a idolatria, porque a criança não tem consciência para entender idolatria. Ele esperou justamente um adulto. O Shema Minai, a gente aprende daqui também dessa história, a gente aprende dessa história que um goi, ele pode anular uma idolatria, mesmo que ele faça isso forçado, que ele não faça isso por vontade própria, como nesse caso, que Rabbi Lazar Akfar deu um tapa no cara e mandou ele anular a idolatria, mesmo que ele não fez isso Belev Shalem,
ele não fez por vontade própria, está anulado. Megadev bar Rabi Hanina, pergunta Rabi Hanina, veleitel Rabi Lazar Kfar Berebi, adetnan, será que Rabi Lazar ben Rebi, Rabi Lazar Kfar Berebi, que ele liberou dessa forma, será que ele não concorda com o que está escrito na Mishnah? Hamatzil Minari, alguém que salvou um objeto, certo? Alguém que achou um objeto perdido no meio da rua. Sim, ele salvou, ele tinha um leão mordendo uma boneca, ou algo do tipo. Ele salvou esse objeto perdido do leão, o minadov, ou de um urso, o minanamer, ou um tigre, uma pantera, o minagais, ou de soldado, certo? De algum exército, o minanahar, ou que estava sendo levado pelo rio, sim, de um objeto boiando no rio, sendo levado pela correnteza, você foi lá, conseguiu salvar o objeto. O mizutosheliam, ou às vezes no meio do mar, estava andando de barco, de navio, você achou algo jogado no meio do mar. O mishlulito shel nahar, ou alguma coisa que estava quase sendo pego, sendo levado pelo rio também. Ou alguém que encontra objetos como chama isso? Uma rechavá, um lugar aberto, grande que tinham nas ruas, certo? A praça da cidade, ou algo do tipo, lugares onde muita gente passa lá, era o lugar onde faziam comércio, etc. Todo lugar onde tem muita gente que passa, muita gente que entra, vai, volta, etc. Tem sempre gente passando. Arei Eloshelo. Todos esses objetos são considerados não, desculpa, todos esses objetos são considerados de quem encontrou, o dono original, ele abandonou, ele desistiu completamente de recuperar o que foi perdido, ou seja, se eu encontrei algo que estava dentro, sei lá, da jaula do leão, ou do urso, ou de algum animal feroz, ou se ele estava correndo, descendo o rio na correnteza, no meio do mar, ou seja, tudo que eu encontro no lugar onde os donos desistem de recuperar, porque eles acham que não tem como recuperar, ou porque já era, o animal vai pegar, não tem como tirar dele, ou porque desceu a correnteza, não tem como correr atrás, ou está no meio do mar, ou algum lugar onde passa muita gente, e ele pensa, olha, certeza que alguém já levou. Todos esses casos, tudo que eu encontro nesses lugares, nessas situações, que eu posso supor que o dono original já abandonou o objeto, não tem intenção de pegar ele de volta, tudo isso está liberado, é meu. Então pergunta Rabi Hanina, por que Rabi Lazar Akfar, quando ele encontrou esse anel no chão, ele procurou um goi para anular a idolatria do anel. A priori, o dono original que perdeu um anel como esse, sem que foi encontrado aqui no meio do caminho, no meio da estrada, que é um lugar onde passa gente para frente, para um lado e para o outro, ele provavelmente desistiu de recuperar o próprio anel. Se ele desistiu de recuperar o próprio anel, a idolatria está a priori automaticamente anulada. Então, por que ele precisou chamar um goi para anular a idolatria na prática? Certo? Essa é a pergunta. Amarabai responde Abai, nem de minamias, meisura mimias. Fala Abai, olha, tá bom que ele desiste do anel, mas será que ele desiste do poder da idolatria? Ou seja, será que quando ele desiste de recuperar o anel, ele anula também automaticamente o valor idólatra que isso tinha para ele? Meimaramar, ele pode pensar, e o ved kochavim ashkechet lá, se um idólatra encontrar esse anel, ele pensa o seguinte, olha, se um goi achar o anel que eu perdi, se um idólatra encontrar o anel, eu tenho certeza que ele vai continuar acreditando nessa idolatria, uma idolatria famosa, ele também vai rezar para ela, então eu quero manter a idolatria viva. E Israel, mas se for um Yehudi que encontrar que ele não vai fazer disso idolatria, ele pensa o seguinte, já que é algo com um valor alto, porque esse tipo de idolatria, esse tipo de desenho, era sinal de que é um objeto valoroso, mas o Yehudi vai vender para um Oved Kohavim e também vai rezar para essa idolatria. Fazer uma pausa, já volto. Certo, continuando. Tananata, Magmara traz agora uma Mishnah que diz o seguinte: Dmut tzurot levanot ayal rogam elim leto betavla bakotel sheba mareta ediotot e omer lehem kazer aitem ou kazer aitem. Rabban Gamliel, ele era o Nassi, certo? Ele era o presidente, ele era o líder, o chefe do Beidin, e quando tinham que lekadesh et chodesh, quando tinham que santificar o mês, as pessoas, as testemunhas vinham até Rabban Gamliel e falavam, olha, eu vi o molado, eu vi a lua nascendo, a lua estava assim, estava virada para o leste, estava virada para o oeste, e falavam exatamente como eles viram a lua, e Rabban Gamliel tinha no quartinho dele lá em cima vários desenhos de luas
para demonstrar, olha, essa lua está assim, essa lua está assim, a pessoa apontava, para quem não sabia descrever exatamente o que viu, ele tinha vários desenhos de luas em que a pessoa apontava como ele viu a lua especificamente, certo? O melema, caseira item, como viram exatamente. Assim conta a Mishnah para a gente em Rosh Hashanah. Pergunta Gemara, Mishara, e será que é permitido fazer isso? Será que é permitido ter desenhos de luas? Vê activa, aí está escrito no Pasuk, Lota Asun Iti, Lota Asun Kidmut, Shamashi Ameshamshim Lefanai. A priori está escrito no Pasuk, Lota Asun Iti, uma das proibições da Torá, certo? Um dos 10 mandamentos. Lota asuniti Elohei Chesed Elohei Zachav Lota asulachem, a proibição de construir estátuas. E Hazal Dorshim, o que é Lota asun iti? Iti significa, a priori, Lota asun. O que é Lota asun iti? Comigo. Então esse passo vem dizer, olha, os que ficam comigo aqui em cima, as imagens, os astros que trabalham para mim aqui de cima, o sol, a lua, as estrelas, não façam no formato deles, não façam desenhos, nem estátuas, nem desenhos no formato deles. Então, a priori, é proibido ter desenhos de lua. Então, como Rabangue fazia isso? Amarabai, Lostra Torah, ela chamashim sheefshar la'asot kamotam. Fala bem, não. Isso que a Torá proibiu produzir, criar, desenhar, serviçais de Akadosh Baruch Hu, certo? Shamashim, aqueles que servem a Akadosh Baruch Hu, é só aqueles que eu posso construir igual, mas a lua não tenho como construir, eu não tenho como fazer uma lua. Então, o que sim foi proibido? Que detalhe, como está escrito na Braita, fala a Braita o seguinte: Lo yaseh adam bait tavnit eichal. A pessoa não pode construir a casa dele no formato do eichal, o Beit HaMikdash, certo? O Beit HaMikdash é um dos serviçais de Akadosh Baruch Hu, lá fazem a Avodat Hashem. Então a pessoa não pode construir um Beit HaMikdash, uma casa no formato do Eichal, Achsadra Tavnit Ulam, a entrada da casa no formato do Ulam. Ulam era a parte da frente do Eichal, o Eichal era a casa principal do Beit HaMikdash, na frente tinha uma entradinha, esse daqui era chamado de Ulam. Chatzer Tavnit Azara, eu não posso fazer o pátio da minha casa com o formato, o tamanho, as salinhas igual da Azará. Azará era onde faziam todo o trabalho dos Kohanim, onde ficava o Mizbeach. Shulchan Tavnit Shulchan. Eu não posso fazer em casa uma mesa com o mesmo formato, tamanho, material e enfeites que tinha a mesa do Beit HaMikdash, a mesa onde colocavam Lechem Apanim dentro do Eichal. Menorá, Tavnit Menorá, eu não posso construir uma menorá, seria uma luminastra, certo? Luminária no formato de uma menorá, com 7 braços, mas eu posso fazer de 5, 6 ou 8 braços, isso não tem problema. Uma menorá com 7 braços, que é igual a menorá do Beit HaMikdash, é proibido, mas se eu quiser fazer com 5, 6 ou 8 braços, não tem problema. E de 7 braços é proibido fazer mesmo de qualquer tipo de material. A menorá original do Beit HaMikdash era feita de ouro. Então, de ouro, obviamente eu não posso fazer. Vem a Braita e fala mesmo de outros materiais, outros tipos de metais, também é proibido, mesmo que não seja feito exatamente de ouro, continua sendo proibido, porque a menorá, embora ela fosse de ouro, ela aparentemente, de acordo com essa opinião, ela não precisa ser necessariamente de ouro. Se eu fiz outro material, também serve, então não posso fazer uma menorá dessa forma. Rabi Yossi bar Yehuda omer, af sheletz lo yaseh kederech she'asu beit Hashmonai. Rabi Yossi bar Yehuda fala que não só de metais é proibido fazer, também não posso fazer de madeira, igual fizeram os Hashmonaim, porque a gente vê que os Hashmonaim construíram uma menorá de madeira, certo? Quando os Hashmonaim reconquistaram o Beit HaMikdash, eles viram que estava tudo impuro lá, então eles tiveram que reconstruir tudo. A menorá que eles fizeram para acender no Beit HaMikdash era de madeira. Então a gente vê que madeira também é kasher. Se madeira também é kasher, eu não posso fazer uma menorá de madeira. Amrullah falaram para ele, falaram para Yossi bar Yehuda, Misham Raya, de lá está tentando provar, Shipudim shel Barzela e o Vechufin bebatz. Falaram Chachamim para Rabi Yossi bar Yehuda que não, os Hashmonaim não fizeram de madeira, eles fizeram de ferro coberto com algum tipo de outro metal, mas não era de madeira, então madeira não tem problema. Eshiro Asaum Shel Kesef, quando o povo foi ficando cada vez mais rico, eles mudaram esse de algum metal, se a ferro ou o que fosse, para prata. Chazru Ve'eshiro Asaum Shel Zahav, e depois de um tempo eles fizeram isso de ouro, quando enriqueceram mais.
Certo, essa é a resposta de Abaye. Então fala Abaye, a proibição de fazer os shamashim, os serviçais de Akadosh Baruch Hu, é só aqueles que eu consigo construir um igual. Mas se essa é a proibição, construir uma casa igual ao Eichal, um lugar igual ao Beit HaMikdash. Mas se eu vou fazer o Sol e a Lua, que não são coisas que eu consigo construir igual, não tem problema. Pergunta Gemara, e será que os serviçais de Kadosh Baruch Hu que eu não consigo construir ou produzir igual eles, será que é permitido? Está escrito na Braita, Lota Asun Iti, certo? Braita Doresh, do mesmo passuco, Lota Asun Iti, o que significa Lota Asun Iti? Aqueles que estão comigo, Lota Asun Kidmut Shamashai Meshamshim Lefanai Bamarom, não façam igual aqueles que me servem aqui no céu, ou seja, não só o Beit HaMikdash é proibido, também os serviçais de Akadosh Baruch Hu que estão no céu são proibidos de serem feitos dele imagens. Amarabaye, fala Abaye, virando Amud, Mem Gimel Amud, Losra a Torá ela bedmud dalet panim behade adade. Fala agora não, a Torá só proibiu se eu fizer as 4 faces juntas. Aparece na nevoa de Ezequiel que ele viu a carruagem divina, e na carruagem divina tinham 4 faces que carregavam a carruagem, um touro, um homem, uma águia e um leão. Essas eram 4 imagens, 4 faces. Essas 4 faces juntas é proibida, porque está fazendo um desenho que representa a imagem da carruagem divina. Isso você não pode fazer, você não pode transformar aquilo em um desenho físico. Ela certo? Mas se for o sol e a lua que não são, ou seja, quando o Passuco falou que você não pode criar os serviçais de Akadosh Baruch Hu que estão lá no céu não é o sol e a lua, é mais acima disso. São as 4 fases que carregam a carruagem divina. Ela me ata partsufadam lechudei e fala, mas espera aí, de acordo com o que você está falando, eu não posso fazer um desenho dos 4 serviçais de Akadosh Baruch Hu na carruagem divina junta, certo? O touro, o homem, o leão e a águia. Mas se for só a face de uma pessoa, se eu quiser desenhar o rosto de uma pessoa, a priori está permitido. Alá matane, então se for assim, porque aparece na Braita, cola partsufod mutarim, partsufadam. Tem uma Braita que diz que é proibido fazer a face de uma pessoa, não posso desenhar o rosto de uma pessoa, mesmo que não é junto com os outros. Amaravilda Rav Yoshua, me pergue de Rav Yoshua, Shmi ali, falou Ravilda, filho de Rav Yoshua, eu aprendi nos shiurim de Rav Yoshua como explicar isso. Lotasun iti, lotasun oti, aval shar shamashim, shari. Lotasun iti pode ser lido também como lotasun oti, não façam a mim. O ser humano, o homem, foi criado à semelhança divina, então o homem especificamente por si só é proibido fazer um desenho dele, certo? Não vamos entrar aqui na questão da halakha, eu também não sei a halakha específica com relação a isso, mas tem muitos poskim que trazem que você não pode fazer o corpo inteiro de um ser humano, parte de um ser humano sim, mas o corpo inteiro não, uma foto com o corpo inteiro, um desenho com o corpo inteiro, tem quem diga que isso daqui é proibido. Mesmo um boneco com o formato do ser humano, tem quem diga que se ele for completo, com braços, pernas, dedos, etc., tem quem diga que isso daqui é proibido. Não vou entrar na questão da halakha, mas de qualquer jeito a Drashá diz, olha, embora eu não possa construir fazer as 4 faces juntas, a do ser humano por si só também é proibida, porque a Drashá de Lotasunoti. A Valshar Shamashim Shari, mas os outros serviçais de Akadosh Baruch Hu por si só é permitido. Sim, então o sol e a lua também estão permitidos. Pergunta Gmaral Shar Shamashim Shari, e será que outros serviçais de Akadosh Baruch Hu, como o sol e a lua, são permitidos? Está escrito na Braita, Lotasun iti, outra Braita que Doresh do mesmo passo. O que significa Lotasun iti? Aqueles que estão comigo. Lotasun kidmut shamashaya meshamshim lefanai bamarom. Não façam como a aparência daqueles serviçais que me servem no céu, que gon ofanim musrafim vechadakodesh malachi asharet. E a Braita traz de exemplo não as 4 faces que carregam a carruagem divina, e sim tipos diferentes de anjos, certo? Anjos como eles foram vistos nas profecias de Eshayahu, por exemplo. A gente não sabe como são os anjos de verdade, a gente nunca viu eles, mas os profetas viram anjos na profecia dele, de certa forma. Então, da maneira como eles descreveram os anjos, é proibido de desenhá-los. Então, a gente vê aqui que a proibição não é só as 4 faces que estão na carruagem divina, mesmo uns que são mais baixos. Então parece que aí volta a pergunta, será que o sol e a lua é permitido ou não? Como Rabban Gamliel tinha o desenho de sol da lua no escritório dele. Amarabai explica bem, Torá chama Shemador Elyon, Shemador Elyon.
Desculpa, responde a mãe, não, realmente não só as 4 faces lá em cima da carruagem divina foram proibidas, também os anjos, mas só aqueles que estão nos níveis mais altos. Os serviçais de Akadosh Baruch Hu, Bemador Tarton, nos níveis mais baixos, que são os astros, Sol, a Lua e estrelas, isso é permitido. Pergunta Gmará, eu chamo a Mandora Tarton, Mishare, e será que os astros são permitidos? Veatane, ele está escrito na Braita, Asher Bashamaim, sim, no Pasuk está escrito a proibição de construir estátuas, etc. Asher Bashamaim lerabot Hamal levanai kochavim mazalot, quando está escrito no Pasuk, Asher Bashamaim, vem proibir tudo o que está no céu, inclusive sol, lua, estrelas e constelações, Mimal lerabot malachei asharet, e também o que está acima do sol, que são os anjos, certo? Acima do nível dos astros, que são os anjos. Ou seja, a gente vê a Braita que proíbe explicitamente desenhar a priori lua, sol, lua, estrela, etc. Responde a Gemara, que tá, né? Ai, Leovdam. Fala, não, essa Braita tá falando o que é proibido trabalhar. Você não pode servir, você não pode rezar para o sol, para a lua, para as estrelas, para as constelações. A Braita tá falando sobre para quem é proibido servir e fazer sacrifícios, mas desenhar pode. Pergunta a Gemara, Leovdam, filho Shilshul Katanami. Fala, Gemara, se tá tratando nessa Braita sobre acreditar em idolatrias, rezar para alguma coisa, mesmo para um verme pequeno é proibido rezar. Essa Braita, a priori, que trouxe o sol, a lua, as estrelas, está falando sobre fazer como chama isso? Fazer desenhos deles, não projeções, fugiu a palavra, fazer desenhos, imagens do sol e da lua. Parece que imagens da lua é proibido, porque se for para rezar, para trabalhar para eles, mesmo um verme é proibido. Mas Nachinames tem razão, verme também é proibido, e na continuação da Braita aparece os vermes, porque a Braita está falando sobre para quem é proibido servir, rezar, acreditar como idolatria, e não quem é proibido desenhar. O Mesefe de Kranafka, como está escrito no fim da Braita, no fim do Pasuk de Tânia, Asher Baaretz, o Pasuk falou sobre aqueles que estão no céu e os que estão na terra. Asher Baaretz lerabot, amim nearot arim ugvaot, tudo que tem na terra é proibido de rezar e de fazer sacrifícios para essas forças da natureza, certo? Sejam mares, rios, montanhas ou vales. Mitachat lerabot shilshul katan, mesmo vermes pequenos estão na terra é proibido, certo? Mas desenhar a priori não tem problema nenhum. Pergunta que Maravilha se agredata Mishar, e será que realmente não tem problema só desenhar o sol e a lua, mesmo sem trabalhar para eles? Veatana está escrito na Braita Lotasuniti. O que significa Lotasuniti? O passo que a gente vem do Oreshpo até agora, assim a gente vem explicando. Lotasun Kidmut Shamashem Meshamshin Lefnai Bamarom, que Gon Hamal Levaná Kohavim Mazalot. Está escrito claramente na Braita, nessa última Braita que a gente traz agora, que é proibido fazer desenhos de todos os serviçais de Akadosh Baruch Hu, inclusive sol, lua, estrelas e constelações. Então volta a pergunta, como o Rabban Gamliel tinha desenhos de luas no escritório dele? Responde a Gemara, Gamliel de Acherim Asulo. Fala, Rabban Gamliel não foi ele mesmo que fez. Outra pessoa fez para ele, pediu para um goi fazer para ele. Um goi que fez para mim, não tem problema eu guardar. Eu mesmo não posso fazer, mas se o goi fez, não tem problema. Pergunta a Gemara, era viúda de Acherim Asulo. Pergunta a Gemara, era viúda que ele também tinha um anel que tinha o desenho de uma lua ou de um sol, algo do tipo, mas não foi ele que fez, foi produzido para ele, e mesmo assim, e mesmo assim, Shmuel falou para a viúva, olha, joga isso fora, tira seus olhos disso, joga isso fora, mesmo que não foi ele que produziu. Então volta a pergunta, se Shmuel falou para a viúva jogar fora essa imagem de uma lua ou sol, não sei o que era lá exatamente, mesmo que não foi ele que fez, então como Rabban Gamliel tinha imagens de lua? Responde a Gemara, Atam bechotamo boleto mishum chashada. Fala, Gemara, lá é diferente. Lá está se tratando que era um anel que tinha o desenho da lua, por exemplo, e ele era alto relevo, quer dizer, não era um desenho, era quase como se fosse uma estátua, por isso lá foi proibido. Detalhe, como está escrito na Braita, tabat shechotama boleta sur lanichal mutar lachtomba, um anel que o carimbo dele, ele é boleta, ele tem o formato de uma lua, por exemplo, ele é boleta, ele é em alto relevo, é proibido usar esse anel, porque eu tô com uma estátua de uma lua ou de um sol no meu dedo, mas eu posso usar ele para carimbar coisas. Porque quando o carimba ele faz um buraco, ele não forma alto relevo. Rotamá choqueia, mas se é o contrário, se é um carimbo que ele é um buraco, tem um buraco dentro, certo? Ele é para baixo, ele é baixo relevo, mutar leanihá eu posso usar porque não tem aqui nenhuma construção, vessulachtomba, mas eu não posso carimbar com isso, porque quando eu carimbo na cera que tá lá, tá líquida, eu formo o desenho da lua em alto relevo. Certo? Por isso lá foi proibido. Ou seja, desenhos a priori não tem problema.
Se fizeram para ele o desenho, não tem problema, mas se é algo que é em alto relevo, aí tem problema. O Michashen Lechashada pergunta agora, será que realmente só por ter um anel que tem o desenho de uma lua em alto relevo, a gente vai proibir isso? Vea Beiknista de Shaf Veyativ Benearda. Tinha um Beteknesset chamado Shaf Veyativ na cidade de Neardia, de Ukmeiba Andrata, que colocaram lá a estátua do rei, que o rei obrigou todo mundo a colocar, colocaram lá a estátua do rei, e o pai de Shmuel e Levi rezavam lá, ninguém falou nada, mesmo que tinha uma estátua dentro do Beit HaKnesset que o rei mandou colocar, depois quando ele faleceu tiraram, mas quando ele mandou colocar, deixaram a estátua lá, todo mundo rezava, e mesmo assim não tinha problema nenhum, porque todo mundo sabia que as pessoas iam rezar no Beit HaKnesset para Kadosh Baruch Hu, e a estátua estava só de enfeite. Então, assim também, um anel, todo mundo sabe que o anel ele serve somente de carimbo, não é uma estátua. Então, por que para a viúva foi proibido? Responde Agmará, Rabim Shanei. É diferente quando é algo que pertence a uma pessoa, que você pode suspeitar que o cara virou, ficou louco e começou a fazer idolatria, ou algo que pertence ao tzibur, um Beit HaKnesset que pertence a todo mundo. Se tem lá uma estátua, a gente não vai pôr, mas se o rei mandou colocar, pode colocar e não tem risco de acharem que todo o Beit HaKnesset, toda a comunidade virou idólatra de repente. Por isso, é permitido. Pergunta Gmará, Rabban Gamliel de Yahidava, fala, mas espera aí, Rabban Gamliel, ele era Yahid, ele era alguém particular, então se quando é algo ligado ao tzibur, não tem problema, porque todo mundo sabe que não é idolatria, mas algo particular tem problema, como no caso de Raviuda, porque no caso de Rabban Gamliel, que tinha esses desenhos de lua no escritório dele, ninguém falou nada, porque ela foi permitido. Responde Gmará, que van de Nasiu, Shrichi Rabim Gabei, já que ele era um Nasi, é muita gente entrando e saindo em lá, então não tem risco, já que é um lugar onde que era muito frequentado, muita gente entrava e saía. É como se fosse Rabim, por isso é permitido. Veio tem outra explicação. Por que esses desenhos de Rabban Gamliel eram permitidos? De Prakim Avei, que era algo que montava e desmontava. Não é que ele tinha um quadro de uma lua completa, ele montava e desmontava. Isso é como se fosse um quebra-cabeça, então não é inteiro, não tem problema. Veibaiteima leitelamed shamnei. E tem quem diga outra explicação, que aqui é feito para estudo. Para estudo não tem problema. Alguém quer construir uma estátua de idolatria para estudo, para entender o conceito da idolatria, não para servir a idolatria, mas para estudar, para aprender as alahot, não tem problema. Então aqui também, essa lua não era um enfeite, não era um quadro no escritório de Rabban Gamliel, era para ver como a pessoa viu a lua, era para estudo, então não tinha problema. Detalhe como está escrito na Braita, lotilmad lasot, avalatalamed leavinu leorot. Você não pode aprender a idolatria para fazer ela, mas você pode aprender todos os conceitos da idolatria para ensinar, para entender e direcionar as pessoas para entender o que é permitido e o que é proibido. Por isso, no caso de Rabban Gamliel, que era para estudo, era permitido. Shkoyach.